entrevistado dessa sexta-feira, aqui no Tribuna Livre, é o vereador Eliseu Dionísio, relator da CPI da Inadimplência. Vereador, a CPI ela já encerrou as oitivas ou ainda existem pessoas para serem convocadas? Bom dia, é um prazer recebê-lo novamente aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marcos, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia, amigos da capital. As oitivas já foram encerradas. Nós começamos um trabalho ouvindo primeiro a parte do Executivo, na pessoa do procurador Luiz Carlos Santini, depois nós ouvimos as empresas, por último agora nós ouvimos de novo a Prefeitura, os 4 secretários, e agora nós encerramos e estamos fazendo o relatório final. O vereador, quer dizer, começou como CPI da Inadimplência, ganhou o apelido de CPI do Calote, começou investigando firmas para quem a Prefeitura está devendo e não pagava, e terminou, né, com firmas que a Prefeitura já pagou. Como é que fica essa história? Vocês conseguiram fazer tudo isso, né? Primeiro eu quero justificar o porquê que é CPI do calote. Há uma grande diferença, o que é calote e o que é inadimplência. Inadimplência é quando você não tem a saúde financeira para poder honrar os pagamentos. E o calote é quando você tem quase 1 bilhão em caixa e você não paga por quesitos pessoais, porque documento que justifique esse atraso de pagamento ou alguma legalidade ou ilegalidade contratual não existe. Solicitamos por diversas vezes, a Prefeitura insistentemente não deu, até mesmo nós somos surpreendidos em algumas empresas. Eu posso citar o nome de uma aqui, que é a Viga, que no dia da oitiva ela foi ouvida, ou no dia ela recebeu o pagamento. Então assim, o atraso é injustificado, porque se tivesse alguma irregularidade não poderia ter sido pago. Mas para que a empresa chegasse na Câmara de Vereadores e prestasse o seu esclarecimento, e aí de forma a descaracterizar a oitiva, a Prefeitura de Campo Grande foi e pagou essa empresa. E como ela, nós temos diversas outras empresas que chegou ao nosso conhecimento que houve o pagamento. Aquilo que ficou caracterizado para a gente, Sérgio Cruz, é o seguinte: não existe critério dentro dessa administração para o pagamento das empresas. O critério é a pessoalidade, que aí ignora aquilo que preconiza a Constituição Federal dentro da administração pública, que é a impessoalidade dentro da administração. Hoje essa administração, as empresas que têm algum relacionamento ou alguma afinidade com essa administração recebem, outras não. E aí a gente não sabe. Critério não tem, nós não conseguimos encontrar dentro da CPI o critério. E a questão das empresas, que ela começou como CPI investigando o não pagamento e terminou nas empresas fantasmas, é porque tem um ditado popular que diz assim: um abismo puxa o outro. Nós estávamos investigando empresas que não receberam pagamento. E aí nós estávamos vendo que as empresas deixaram de prestar o serviço, mas rapidamente foram substituídas por outras. E aí nos chamou a atenção se essas outras estavam recebendo em dias. E estavam. No caso da limpeza, tinha uma empresa que prestava serviço em Campo Grande há 30 anos. Então não é ligado à administração A, administração B. Não tem nenhuma administração em Campo Grande que perdurou 30 anos. Certo? Então essa empresa prestava serviço há 30 anos. Em um dia, no dia 28 de fevereiro, ela faz uma rescisão contratual. Certo? No dia 1º de março, uma nova empresa que não tem sede em Campo Grande, que não tem um funcionário em Campo Grande, não tem nada, ela consegue um contrato de 4 milhões e 300. Não chama atenção? E aí que a gente começou a olhar que dentro desse contexto, esse modus operandi aconteceu na alimentação, no fornecimento de gás, e em outros segmentos do fornecimento e prestação de serviço de Campo Grande. Agora, vereador Eliseu Dionísio, por que o senhor chamou a empresa de empresa fantasma? Por que vocês chegaram até a pensar nisso? Olha, a prestação de serviço de limpeza, vamos lá, a prestação de serviço de limpeza na área da saúde, da CESAL, ela, em um contrato, ela requer 300 funcionários, 296 funcionários para ser preciso, certo? A empresa, no dia 28 de março, ela não tinha nenhum funcionário contratado. No dia 1º de março, ela aparece com os 296 funcionários registrados devidamente, tudo certinho. E pasme, 80% desses funcionários que foram contratados no dia 1º de março saiu da empresa anterior.
Então, assim, não tem como justificar. Aí você pega na área da distribuição de alimentos. A empresa Salute, né? Ela foi criada no dia 1º de abril. Certo. 80 dias depois, vamos fazer a conta. Ela foi criada com um capital de 50 mil reais. 80 dias depois, ela consegue um contrato de 4 milhões e meio. Aí o proprietário, um dos proprietários da empresa foi na Câmara Municipal prestar esclarecimento. Quantos funcionários tem sua empresa? 4. Sendo que 2 são os sócios. Uhum. E aí, como é que funciona isso? Lembrando que uma dos funcionários é a esposa de um sócio. Então, na verdade, a empresa tem um funcionário. Certo? E essa empresa, ela abastece, supostamente teria que abastecer todos os CEINFs da capital. Como que ela faz essa distribuição? A empresa não tem uma moto, não tem um carro. Terceiriza tudo. É certo isso? Mas é ilegal isso aí, vereador? Hoje, para você prestar um serviço para a Prefeitura de Campo Grande, primeiro, você tem que ser cadastrado. No cadastramento do prestador de serviço ou do fornecedor, ele precisa preencher alguns requisitos. 3 principalmente. O primeiro requisito é a qualificação jurídica, certo? O segundo requisito é a qualificação financeira da empresa. E o terceiro requisito é a qualificação técnica. Eu quero pontuar 2 nessa empresa específica, nesse caso específico. O primeiro requisito que eu quero pontuar é o técnico. Como é que uma empresa vai fazer o fornecimento de alimento, sendo que ela não tem uma caminhonete, um carro, um caminhão? Ah, mas eu posso terceirizar. Então, nesse conceito, nesse princípio, eu posso vender de avião a agulha para a prefeitura, para qualquer órgão público, sem precisar justificar minha capacidade técnica. E isso é irregular. A Lei 8666, ela preconiza que você tem que ter a sua capacidade técnica, certo? Você tem que ter a administração pública, ela não impulsiona empresas a ganhar lastro. Você tem que apresentar uma capacidade de serviço já prestado, certo? Para que você possa ser contratado pela administração pública. O que não houve por essa empresa. Aliás, existe um fator muito grave dentro desse contexto, que é a empresa Salute, apesar de ela fazer o manuseio de alimento, ela não tem alvará sanitário. E esse alvará sanitário foi indeferido por essa administração. Então não pode falar, mas a administração passada pegava no pé e não liberou o alvará sanitário. Essa administração indeferiu o alvará sanitário. Como é que uma empresa que fornece alimento não tem alvará sanitário? O outro quesito é a qualificação financeira. Como uma empresa com capital de 50 mil reais contrai um contrato de 4 milhões e meio? A minha pergunta é, se ele causar dano ao erário público, se ele entregar uma comida que não esteja à altura e a prefeitura precise fazer alguma penalidade, ela vai responder com qual patrimônio? Dentro de um contrato de 4 milhões e meio? 50 mil? Não tem como. Então, é essas características que nos levam a crer que todo o processo foi conduzido para que empresa X e Y fossem agraciadas com grandes contratos. Caso agora, que nós estamos passando, e isso eu quero que todo mundo acompanhe, e faça solicitação, que vocês possam acompanhar, a questão da limpeza de Campo Grande. O prefeito lá atrás rescindiu o contrato com essa empresa que eu falei, de 30 anos. Colocou uma empresa no dia 1º de março. 1º de março, 180 dias, é só fazer a conta. 180 dias não são 6 meses, Marcos, certo? 180 dias é 180 dias. 180 dias de 1º de março vai vencer no dia 27 de agosto. A prefeitura, durante 5 meses, a prefeitura cruza os braços e fala assim, tá tudo certo, resolvemos a limpeza dos postos de saúde. Na semana passada, a prefeitura de Campo Grande solta um edital para que possa ser aberta as propostas no dia 27 de agosto. No dia que vence o contrato emergencial. A minha pergunta é, vai dar tempo de no dia 27 a prefeitura discutir o ganhador, brigar pelos preços, fazer o contrato, adjudicar, homologar,
fazer a outra empresa funcionar, tudo certinho. E se um dos concorrentes entrar com recurso? Esse período vai ficar sem a limpeza nos postos? E aí a gente vê que, mais uma vez, ao meu ver, está sendo conduzido um trabalho para que alguma empresa possa ganhar mais um contrato emergencial que está sendo praxe dentro dessa administração. Vereador, essa CPI teve um marco temporal, quer dizer, só investigar a inadimplência e os calotes da atual administração, ou ela poderia ter também, eventualmente, fiscalizado, investigado denúncias da administração anterior? Poderia sim ter. Se nós tivéssemos analisado a CPI, ela precisa, para ser aberta, ela precisa de um fato determinado. Certo. Mas estando aberta, ela pode catalisar outras discussões. Poderíamos sim ter pego informações da administração passada. Não chegou, nem por parte da oposição e nem da situação, não chegou nenhuma denúncia de inadimplência da administração anterior. E o caso da Câmara Municipal não é um calote? A Câmara Municipal... Ou a Câmara não ter pago durante 10 anos eu não era vereador, e quando eu assumi agora no 1º de janeiro, eu fui convocado para fazer parte da comissão que está discutindo o despejo da Câmara, certo? Essa comissão são 5 vereadores, eu sou um componente dela. Eu vou passar as informações que, quando cheguei, recebi. E tem documentação na Câmara que foi mostrado para a gente. Anualmente, era devolvido à Prefeitura milhões de reais, certo? Eu não posso agora precisar. Fica na casa entre os 42 a 48 milhões de reais que foram devolvidos nos últimos anos para a Prefeitura de Campo Grande. Por que se devolve e não se paga o contrato ou compra o prédio? A Câmara de Campo Grande, ela não tem personalidade jurídica para isso, certo? Hoje a Câmara de Campo Grande, essa administração, Mário César, vereador, o presidente Mário César, ele já reservou um orçamento, está na casa de 6 milhões hoje, e está em caixa para fazer o pagamento. Mas ele não pode chegar lá e chamar a empresa Haddad e falar, está aqui os 6 milhões. Nós não temos personalidade jurídica para isso. Nós precisamos passar para a Prefeitura e a Prefeitura efetuar o pagamento. O que foi feito nas gestões anteriores. Foi devolvido à Prefeitura e a Prefeitura não pagou. Certo? Precisa ser apurado? Eu acredito que sim. Certo? Agora, o que tem que deixar claro é que a Câmara fez o seu papel. Devolveu o dinheiro e a parte do Executivo não fez o papel. Não foi pago por parte do Executivo. Chamar a Câmara de caloteiro, apesar de eu não ter sido vereador na época, eu não concordo. Porque se nesse tempo a Câmara não tivesse guardado... E quem é o caloteiro no caso? Se não é a Câmara, deixou de pagar... O Executivo. O Executivo, o dinheiro está dentro do Executivo. Tem que levantar para onde foi esse dinheiro, o que foi feito, e aí sim abrir essa discussão. Agora, a Câmara está fazendo o seu papel. Agora, nesse ano, nós já economizamos. O que vai ser feito com esse dinheiro? O prefeito não dá uma sugestão, ele não pontua. Tem hora que ele fala que nós vamos para o Paço, tem hora que ele fala que nós vamos para a rodoviária, para a antiga rodoviária, tem hora que ele fala que nós vamos para aquela escola, o Senec. Toda hora, e de fato, tanto que o Ministério Público chamou as partes, tanto a Câmara Municipal quanto o Executivo, para perguntar, e aí, como é que vai ser feito? E na ocasião, quem foi representando a Câmara foi o presidente, e quem foi representando a Prefeitura foi o procurador. O prefeito não compareceu. E o procurador não tinha informação para onde a Câmara vai ser para onde que vão colocar a Câmara. Então, a gente precisa abrir essa discussão de uma forma mais que a população possa entender. É você ter todos os ônus, mas o bônus, o direito de ir lá e resolver o problema você não tem. Vereador Eliseu Dionísio, ontem o senhor esteve na Controladoria Geral da União para entregar documentos aí que apontam irregularidades no uso de recursos federais destinados aí aos setores da educação e saúde aqui em Campo Grande. Quais recursos e onde foram aplicados esses recursos? A gente conseguiu levantar 3 informações, que inclusive são essas que a gente vem discutindo. Na questão da saúde, a merenda, ela vem pelo FNDE, né? E a questão da limpeza, ela vem pelo SUS, porque é a limpeza de postos de saúde.
E o FNDE também pagou a questão da contratação do gás. O senhor me perguntou a respeito das empresas que a gente coloca como empresa fantasma. Acabei de lembrar aqui de mais uma situação dessa administração, que a gente apresentou ontem à CGU, que é o fornecimento de gás. Uma empresa participa de uma licitação, o primeiro pregão presencial dessa administração, o pregão 001, certo? Pregão presencial. 5 empresas participam, a empresa Micmar é ganhadora, a empresa Jagás perde. O processo é suspenso e é feita uma compra emergencial com a empresa Jagás, que perdeu na licitação. E essa empresa que apresentou um valor X dentro da licitação, no contrato emergencial ela vende por um valor bem maior. E esse recurso é um recurso federal, que é o recurso da alimentação. Então, a gente apresentou esses documentos para que a CGU possa também nos ajudar a fazer essas investigações. E para encerrar, pelo que se apurou até agora, existe aí indícios que possa pedir a abertura de processo de cassação do prefeito Alcides Bernal? Marcos, nós estamos fazendo um levantamento técnico. Agora nós estamos reclusos junto com a equipe técnica, fazendo esse levantamento, para que nós possamos fazer esse relatório da forma mais coerente e técnica possível. Deixar a questão partidária, bandeira política de lado, e que nós possamos pensar na legalidade e na responsabilidade do erário público. Dentro desse conceito, a gente tem trabalhado para um período próximo, não vou precisar data, e apresentar esse relatório. Se eu falar aqui que vai ter, que não vai, eu acredito que nós vamos estar sendo leviano. Deixa nós terminarmos e eu faço o compromisso de encaminhar aqui a vocês uma cópia do relatório, e aí que vocês possam fazer a análise, e se de fato aparecer, nós vamos apontar, e se não aparecer, nós vamos justificar, e o prefeito vai ganhar o selo de administração correta, tranquilo. Eu acho que é isso que é a função do legislativo, é fazer o seu papel, que é de fiscalizar, e fiscalizando, encontrando tudo certo, a boa administração pública, que é isso que a população espera, vai receber mais esse selo aí de administração transparente e tudo correto. Vereador Eliseu Dionísio, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital, que continue trabalhando aí, e gostaria que você deixasse aí, porque segunda-feira, aniversário da cidade, uma mensagem para a população campograndense, em seu nome também da Câmara Municipal de Campo Grande, dos 28 vereadores, mais você, claro. Eu sou muito feliz de estar em Campo Grande, de ser munícipe campograndense. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, cheguei aqui há 23 anos, e o que eu tenho a dizer é que não existe cidade melhor para se viver do que a nossa linda Morena. Campo Grande alcança agora 114 anos, nesse momento, apesar de politicamente conturbado, mas eu vejo que a nossa cidade hoje é uma cidade bonita, arborizada, que tem um povo hospitaleiro, um povo trabalhador, uma cidade pujante. E o que eu quero deixar é uma passagem bíblica, não podia ser diferente. Eu quero deixar feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E eu tenho certeza que pessoas à frente da nossa administração pública, sempre guiado por Deus, nós vamos ter cada vez a nossa cidade com um desenvolvimento maior e um povo mais hospitaleiro, um povo bonito, um povo que recebe a todos. Nós estávamos ontem ainda conversando com algumas pessoas e falando, não tem nenhum empresário de fora que venha a Campo Grande, que venha a Mato Grosso do Sul e não fique encantado pela nossa cidade. Esse é o maior cartão postal que nós temos. São as pessoas e o cenário que Campo Grande hoje oferece. Parabéns, Campo Grande, e obrigado, Marcos, obrigado, Sérgio Cruz, obrigado aos amigos da FM Capital.